Houve quem chegou invicto dentro da companhia e não conseguiu vencer sequer uma luta no contrato. Houve quem não venceu nenhuma luta do contrato e até agora não foi despedido e possivelmente terá luta marcada. Houve quem vinha de 8 vitórias consecutivas e nas últimas 3 não conseguiu vencer nenhuma luta. Houve quem era top contender que estava a uma luta do cinturão e de lá para cá não consegue vencer 2 lutas consecutivas, estando com cartel negativo no último contrato. E houve aqueles que chegaram com status de campeão de outras organizações e não conseguiram vencer de maneira convincente, estão com cartel negativo dentro da casa. E ainda aqueles que venceram quem foi despedidos, mas ainda assim estão na corda bamba. Se não performarem esse ano, possivelmente serão despedidos do UFC. No vídeo de hoje trazemos lutadores brasileiros que possivelmente serão demitidos caso não vençam pelo menos uma luta dentro da casa e que seja convincente. Aposto que essa lista vai te surpreender porque existem muitos nomes conhecidos. Peço que fique até o final do vídeo, não percas a oportunidade de comentar, dá um like e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Na primeira posição trazemos Rafael Cerqueira. Rafael Lima de Cerqueira, de Lion, está com 11-4 no cartel, com 35 anos, faz parte dos pesos meio pesado, pertence ao Galpão da Luta, que é muito conhecido no Brasil, uma das melhores academias do Brasil. Fez a sua última luta em novembro de 2022 num Fight Night e, não menos importante, defende a Bahia, onde estão muitos irmãos angolanos, que eu sei. Rafael de Lima Cerqueira, ou Rafael Cerqueira simplesmente, conseguiu seu contrato depois do seu oponente não ter comparecido à luta por problemas extra-lutas. Rafael Cerqueira teve a sua luta cancelada e um outro oponente foi lhe dado e também teve a luta cancelada, e como nas duas situações Rafael não tinha nenhuma culpa no cartório, foi lhe dado o contrato automático. Entretanto, Rafael Cerqueira não conseguiu vencer sequer uma luta no UFC. Chegou invicto, 11-0, e agora Rafael Cerqueira está com um cartel de 11-4. É isto mesmo. Conheceu o sabor da derrota assim que o nível subiu, nível UFC, e não conseguiu performar, tendo perdido as 4 lutas que fez dentro da casa. Perdeu contra Ibo Aslan naquele evento entre Topuria e Max Holloway por nocaute no primeiro round, perdeu contra Modesta Baskauskas também por nocaute no primeiro round e perdeu contra Julius Walker no UFC Fight Night no Brasil por decisão unânime, e depois perdeu contra Aburkam Yayayev por nocaute ainda no primeiro round. Na minha opinião, não vejo Rafael continuar no UFC, infelizmente. Só me estranha que não tenham veiculado nenhuma informação sobre a sua admissão, porque está claro que o UFC demitirá Rafael Cerqueira. Torço para que não aconteça, mas é uma situação totalmente difícil dele continuar. Logo na segunda posição temos Simon Oliveira, que está dos 8-7. Simon de Oliveira Vieira não tem um nome de luta conhecido, pelo menos eu não conheço. Se sabes o nome de guerra do Simon Oliveira, comenta aqui embaixo. Já agora dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Está com um cartel de 18-7, 34 anos, vem do Astra Fight Team. Não conheço essa academia, comenta se você conhece essa academia. A última luta dele aconteceu em 11 de outubro de 2025 e vem de Santa Catarina, Cocas do Sul. Simon Oliveira infelizmente também não conseguiu vencer dentro do UFC, veio do Contender Series, onde logrou a sua última vitória, que foi por uma decisão dividida, e logo no UFC perdeu na estreia contra Tony Gravely por decisão unânime, perdeu também na sequência contra Daniel Marcos por nocaute e depois perdeu contra David Martinez por nocaute, e recentemente perdeu contra Luan Lacerda no UFC Rio. Luan Lacerda também é outro nome que está na corda bamba e veremos mais lá para frente. Não foi veiculada nenhuma informação sobre sua admissão, mas eu não vejo Simon Oliveira continuar no UFC. Deixa aqui nos comentários se tens informações contrárias. A seguir, Lucas Almeida, que está 15-5, também está na corda bamba aqui dentro da organização. Não encontrei o nome de guerra de Lucas Almeida. Lucas Oliveira Almeida, 15-5, está com 34 anos, faz parte do peso palha. A sua última luta aconteceu no dia 11 de outubro de 2025 e defende a cidade de São Paulo, especificamente a região de Sorocaba. Lucas Almeida está com 2-4 no UFC. A sua última vitória aconteceu há 2 lutas atrás contra Timmy Kwamba. Lucas Almeida já chegou perdendo no UFC, perdeu no Contender Series e mais lá para frente estreou com uma derrota, perdeu contra André Fili, que também já não está no UFC. Depois venceu Timmy Kwamba e mais lá para frente perdeu contra Denis Silva por decisão dividida por TKO contra Michael Ashwell em pleno Brasil. Com esse recorde em 6 lutas, vai ter que vencer obrigatoriamente a sua próxima luta, senão não haverá o seu contrato renovado. Lucas Almeida ainda tem 2 lutas no contrato
contrato e precisa vencer de maneira convincente as próximas duas para poder ter o seu contrato assinado. Não é só vencer, tem que vencer de maneira convincente. Se o Lucas vencer as duas próximas lutas de maneira que não convence a organização, poderá ser despedido na mesma. Esta é a minha opinião. Escreve aqui nos comentários se eu estou errado ou tens uma outra visão. E depois encontramos alguém que já citamos no vídeo anterior, que é o Rodolfo Bellato, que tem a sua luta marcada para os próximos meses. Rodolfo Bellato está com 12-3-1 no seu cartel, tem 29 anos apenas, faz parte dos pesos meio pesados. A sua última luta foi em 27 de setembro de 2025. Também defende Sorocaba, São Paulo, Brasil, e vem da Chaos Squad MMA. Não conheço essa academia, escreve aí nos comentários se você conhece. Vem de uma derrota. A situação do Rodolfo Bellato é complicada porque o Rodolfo Bellato está 1-1-1-1 no UFC. As suas 4 lutas do contrato foram uma vitória, uma derrota, um empate e um no contest. O cara fez o impossível, conseguiu alcançar todos os resultados possíveis dentro da organização. É simplesmente admirável. Rodolfo Bellato tem uma série de lutas canceladas, mas o que chama a atenção foi a decisão dividida contra Jim Crute naquele card do UFC 312 entre Dricus Du Plessis e Sean Strickland 2, e depois teve o no contest contra Paul Craig naquela luta polêmica onde apanhou uma patada e teve um delay de uns 3-4 segundos para sentir o gol, que gerou muita, mas muita confusão dentro dos meios do MMA. Ganhou haters e ganhou também fãs por causa daquela luta, mais haters do que fãs, vamos ser aqui sinceros. E depois perdeu contra Navarro Sterling por decisão unânime, e o Rodolfo Bellato já tem a sua próxima luta confirmada no UFC 326, que vai apresentar Max Holloway e Charles Oliveira 2. Vai lutar contra Luke Fernandes. Torcemos para que Rodolfo Bellato consiga vencer essa luta de maneira convincente para calar os haters, porque se fala de Rodolfo Bellato nas mídias sociais é muito negativo por causa daquela situação com Paul Craig. Vai aqui a minha torcida por Rodolfo Bellato, que consiga convencer de uma vez por todas por aquilo que veio. A seguir, infelizmente, trago uma lutadora que eu muito admiro, a par da Tamires Vidal, que eu disse no vídeo que bombou aqui no canal. Trago Amanda Lemos, a Armandinha, que está 15-5-1 no MMA. Amanda Oliveira de Lemos, a Armandinha, está com 25-5-1 no MMA, tem 38 anos e faz parte do peso palha e defende Belém, Pará, Brasil. E é afiliada a Marajó Brothers Team. Amanda Lemos está com 9-5. Vem de muitas inconstâncias. Amanda Lemos, nas últimas 4 lutas, ganhou 2 e perdeu 2 também. Antes dessas lutas, já vinha com essa mesma irregularidade. Ia lutar em 2025, no dia 13 de dezembro, no card entre Manel Kape e Brandon Royval. Infelizmente, a luta foi cancelada, foi reconfirmada agora, felizmente, para um UFC Fight Night no dia 14 de março de 2026 contra Gillian Robertson. Ia lutar pelo cinturão e depois perdeu contra Jessica Batistaca, e a partir daí vem ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E pela idade que tem, Amanda Lemos está expressamente obrigada a vencer no mínimo as suas próximas 2 lutas para se manter na organização. E também Amanda Lemos, penso que já está na reta final da carreira, e vamos fazer aqui um vídeo dos lutadores que possivelmente irão se aposentar este ano, e talvez a Amanda Lemos se enquadre nesse leque. Como dissemos, vem de 2 vitórias e 2 derrotas. Venceu da Mackenzie Dern, a campeã em atividade em 2024, onde logrou a luta da noite. Depois perdeu contra Virna Jandiroba por finalização, e mais tarde venceu por decisão unânime a Yasmin Lucindo, e depois perdeu contra Tatiana Soares por decisão unânime. Esta derrota contra Tatiana Soares tirou-lhe definitivamente da luta pelo cinturão. Amanda Lemos tem a obrigação de vencer 2 lutas para se manter no UFC, e com essas 2 lutas talvez culmina para possível title shot na sequência. Comenta aí se a minha análise está errada ou tens uma outra visão. A seguir apresentamos Priscila Cachoeira. Priscila Cachoeiras Gomes da Silva, o seu nome completo, tem o seu nome de guerra de Zumbi Girl, 13-7 como dissemos no MMA, 37 anos, também já é uma veterana, faz parte do peso galo. A sua última luta foi em 9 de agosto de 2025 e defende a capital do Rio de Janeiro, e não encontrei a academia que ela esteja afiliada. Está com um cartel negativo dentro do UFC, vindo de 3 derrotas e uma vitória apenas nas últimas 4 lutas. Perdeu contra Miranda Maverick no UFC 291, aquele que trouxe Poirier e Justin Gaethje 2. Perdeu contra Yasmin Jazuda Vicious no UFC 297, que trouxe Strickland e Du Plessis. Depois veio a ganhar a Josiane Nunes, que já não está no UFC. Josiane Nunes, que aposentou-se com 30 anos, quando vinha de uma sequência de vitórias absurdas. Perdeu 3 na sequência. Eu me lembro que ela se aposentou em 2023. E na sequência veio a perder novamente contra Jocelyn Edwards por TKO no UFC Fight Night de 9 de agosto de 2025. Então Priscila Cachoeira está aqui numa corda bamba. Não sei se vai conseguir se reerguer de forma a manter o
no seu contrato. A gente torce que ela vença a sua próxima luta, que já está marcada, que é contra Cláudia Segula no UFC Fight Night de 7 de fevereiro de 2026. A seguir trazemos o famosíssimo, o bem conhecido nas lides internacionais e também no Brasil, o Michael Pereira. Michael, de nome completo, Michael Fagner Pereira Lima, o Demolidor, ou seja, paranaense voador, também é conhecido assim, está com 32 anos apenas, faz parte de pesos médios. Depois de ter saído dos meios médios, a sua última luta foi feita no dia 23 de agosto de 2025, defende Marabá para Brasil e está afiliada a Scorpion Fighting System. O Chechel, que também é conhecido dessa forma, está com 9-5 dentro do UFC. Antes disso vinha de 8 vitórias consecutivas, o que é assustador para a situação corrente de Michael Pereira. As últimas 4 lutas perdeu 3, venceu apenas uma. A última vitória foi contra Ior Poteria no UFC 301 entre Pantoja e Erceg. No primeiro round nocauteou o seu adversário, que também já não está na companhia. A seguir teve a luta cancelada contra Anthony Hernandes, que veio acontecer no Fight Night de 19 de outubro de 2024, tendo perdido por nocaute no 5º round. Perdeu contra Abus Magomedov por decisão unânime, uma luta bastante estranha, onde Michael Pereira simplesmente não apareceu para lutar, não sei se estava doente ou algo parecido. Depois ele disse que tinha algum problema no corte de peso, ok? Mas logo a seguir perdeu contra Kyle Daukaus, que tinha sido despedido, voltou só para fazer essa luta, porque o adversário original de Michael Pereira era Marco Túlio, um adversário muito mais perigoso. Kyle Daukaus, com short notice, chegou, nocauteou Michael Pereira no primeiro round, lá na Arábia Saudita, no dia 23 de agosto de 2025. Michael Pereira está expressamente obrigado a vencer a sua próxima luta, porque vindo de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, é muito difícil se manter na companhia. Apesar de ser um atleta muito, mas muito mediático e também que traz algum ganho na companhia, talvez seja por isso que Michael Pereira não foi despedido ainda. Mas o próximo oponente poderá tirar esse hype do Michael Pereira, caso ele perca feio ou ele perca mesmo, porque o Michael Pereira precisa vencer obrigatoriamente as suas próximas 2 lutas no mínimo. A seguir trago o campeão do povo, o veteraníssimo Edson Barbosa, que está 24-14 no seu cartel. Edson Mendes Barbosa, conhecido como Edson Barbosa Jr., tem 39 anos, pertence aos pesos leves, desceu agora para os pesos leves. A sua última luta foi feita no dia 6 de dezembro de 2025, defende Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Brasil, e vem da tão conhecida América Top Team. É afiliado da América Top Teams, onde também faz parte o grande treinador Marcos Parrumpa. Edson Barbosa está com um cartel de 18 vitórias e 14 derrotas dentro da casa, nunca teve nenhum empate ou no contest. É um pouco difícil acreditar que o Edson Barbosa tem esse cartel praticamente even dentro do UFC, sendo que é um lutador histórico que tem vitórias marcantes e suas principais derrotas foram contra casca grossíssimas. Mas Edson Barbosa vem de 3 derrotas consecutivas, vencendo apenas uma nas últimas 4 lutas e vamos contar 2 nas últimas 5. Venceu Billy Corantilho de 15 de abril de 2023 por KO no primeiro round e depois venceu o africano, infelizmente, Sadiq Yusuf por decisão unânime, uma luta que eu estava um pouco dividido, mas entretanto não conseguiu vencer do Edson Barbosa. E mais lá para frente perdeu contra Leron Murphy por decisão unânime e depois perdeu contra Dakar Close no UFC 319 entre Duplessis e Chimaev no dia 16 de agosto de 25 e depois perdeu contra Jalin Turner por KO ainda em dezembro no UFC 323 entre Merab Dvalishvili e Petr Yan 2 no dia 6 de dezembro de 2025. Essa derrota é que foi muito dolorida, porque Jalin Turner não está bem da cabeça, está a passar por problemas a nível pessoais muito grave, mas que ele não diz. Tinha se aposentado, voltou da aposentadoria e nós pensávamos que era uma luta para Edson Barbosa vencer, mas infelizmente foi nocauteado ainda no primeiro round. Penso que Edson Barbosa, pela idade que tem, está obrigado a vencer a sua próxima luta ou suas próximas 2 lutas para se manter no UFC, porque a Paramount vai exigir lutadores que tragam algum proveito positivo e de maneira impactante dentro da casa. E por último temos o brasileiro Luan Lacerda, aquele que faz parte do mau desempenho do Simon Oliveira. Não que ele queira, foram casados as lutas e venceu o Simon Oliveira. Talvez Simon Oliveira tenha conhecido a sua admissão pela derrota que teve com Luan Lacerda. Luan Lacerda está com 13-3 no cartel, não consegui encontrar o nome de guerra do Luan Lacerda, vem de uma grande academia que é a Nova União, peso galo, tem apenas 33 anos e defende Macapá, o estado de Amapá, no Brasil. Está com um cartel de 1-2 dentro do UFC, tendo vencido uma luta e perdido 2 no seu primeiro contrato. Foi contratado a partir do LFA, venceu apenas o Simon Oliveira na sua última luta por armbar no UFC Fight Night Rio. Na sua estreia perdeu contra
Cody Statement por decisão unânime no dia 21 de janeiro de 2023. Perdeu contra Damon Blackshear por knockout no UFC Fight Night, que aconteceu no dia 3 de junho de 2023. E lá mais pra frente, agora em 2025, venceu o Simon Oliveira. Um atleta bastante irregular, não lutou em 2024 e fez apenas uma luta em 2025. Está com 1-2 o seu primeiro contrato, que é o contrato que credencia como atleta que vai se manter por um longo período, pelo menos, no UFC. Mas aqui o Luan Lacerda não desempenhou bem o seu papel e está obrigado a vencer de maneira impactante a sua próxima luta, que poderá ser marcada em 2026. Chegamos ao fim da nossa lista. Foi o vídeo de hoje, os 8 atletas brasileiros que infelizmente poderão ser despedidos do UFC, ou possivelmente, assim que está certo, poderão ser despedidos do UFC. Torcemos para que esses atletas tenham um bom desempenho fora da organização e muitos deles, como ainda têm chance de se reerguer, consigam se reerguer dentro do UFC. Se inscreva no canal. Este é o Arena Angola, eu sou o Frei, de fã para fã. Sintam-se cumprimentados e até o próximo vídeo.